Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Alex, estou aqui em Milão, na Itália, e continuo a minha série de vídeos falando sobre a situação da Itália na pandemia do coronavírus. Hoje eu vou falar sobre a reabertura da economia que aconteceu faz 3 semanas, da circulação de pessoas e também da situação dos trabalhadores, as emissões e a crise econômica aqui na Itália. Bom, faz 3 semanas que as atividades industriais retomaram aqui, os trabalhadores voltaram às indústrias, mesmo aquelas que não eram de primeira necessidade. E faz uma semana que o comércio em geral e os bares retomaram as atividades. Aqui em Milão, a utilização da máscara é obrigatória e as pessoas não podem entrar ao mesmo tempo no comércio, né? Tem uma fila que fica do lado de fora do comércio, as pessoas podem ter uma entrada controlada ali. Nas indústrias, fábricas e demais atividades, ao contrário, os trabalhadores continuam com o horário normal de trabalho em muitos lugares, não tendo o distanciamento necessário nem o equipamento de proteção individual necessário para impedir o contágio. Mesmo assim, os dados, por enquanto, são animadores. O número de contagiados e de mortos não aumentou significativamente, apesar de que as atividades comerciais e os bares, como já disse antes, voltaram faz uma semana só, então não dá para ter uma noção exata de como isso vai ter impacto no aumento ou não do número de contagiados. O principal foco continua sendo na região da Lombardia, né? O resto da Itália a situação está bem controlada, só aqui nessa região onde eu moro que o número de contagiados ainda está um pouco alto, mas nada parecido com o que aconteceu faz um mês e meio, né? Então as pessoas estão se sentindo mais seguras para sair, para andar na rua, para ir para o parque, para beber, né? Inclusive tem várias imagens de pessoas nos bares lotados, e quando você está no bar você não é que você tira, você continua com a máscara, você acaba tirando a máscara, obviamente, para beber, então as pessoas acabam tendo uma relação muito próxima, menos de 1,5 m e sem máscara. Isso pode ter algum impacto daqui a 2 semanas, uma vez que a principal aglomeração aconteceu na sexta-feira passada, né? Hoje é terça-feira, dia 26, então a gente vai ter uma noção daqui a 2 semanas. Mas o principal problema aqui na Itália hoje não é a questão do contágio e do número de mortes. Até porque a partir do momento que eles adotaram um protocolo de dar anticoagulante nos hospitais para quem estava na terapia intensiva, o número de pessoas na terapia intensiva diminuiu, o número de mortes diminuiu. Um protocolo, inclusive, descoberto por uma médica brasileira que viu que a coagulação estava causando problemas nos pulmões e os principais sintomas do coronavírus. Enquanto a médica brasileira descobre e os outros lugares estão adotando esse protocolo de usar o anticoagulante, no Brasil também alguns hospitais se usa, mas o presidente continua batendo na tecla da cloroquina como se fosse o remédio que vai salvar os pacientes, sendo que já foi um grande estudo clínico com milhares de pessoas, já demonstrou que a cloroquina não é eficaz e pode inclusive vir a aumentar o número de óbitos, né? Mas como eu estava dizendo, o principal problema aqui na Itália hoje é um problema econômico que não tem a ver com o fechamento das empresas por causa da pandemia, mas tem a ver com uma crise econômica que já estava desenhada
Aliás, de 2008 para cá, a Itália não teve um crescimento econômico, ela ficou patinando e não conseguiu se recuperar da crise de 2008. Então é um problema que já vem bastante tempo. A pandemia ela vem agravar a situação de crise econômica na Itália, e que atinge principalmente os trabalhadores, né? Porque aqui, né, a reforma trabalhista que aconteceu de uma maneira mais intensa no Brasil depois do impeachment da Dilma, o PT já estava fazendo várias modificações na esfera trabalhista, mas ela foi aprofundada depois do impeachment. Ela aconteceu aqui antes do que aconteceu no Brasil. A não proteção aos trabalhadores, né, você tirar o direito dos trabalhadores, isso aconteceu antes, principalmente pela condução política do Partido Democrático, que seria uma espécie de Partido dos Trabalhadores italiano, né? Então, os trabalhadores aqui, eles têm um contrato muito precário, muito flexível, normalmente por tempo determinado, normalmente por meio período, né? Então, a pandemia, o governo falou para não demitir os trabalhadores, só que como a maior parte tem contrato determinado, a partir do momento que esses contratos vão acabando, eles não são renovados, as pessoas acabam entrando no desemprego. E a assistência social e o dinheiro prometido pelo governo para sustentar as famílias não está chegando na ponta, não está chegando para todo mundo. Dou um exemplo do pessoal que trabalha na atividade de cultura, que boa parte das pessoas aqui em Milão trabalham nessa atividade e tem um contrato. Só que o contrato não garante que ele vai receber alguma coisa. O contrato garante que ele vai desenvolver essa atividade, desde que tenha uma atividade cultural para se desenvolver, ele recebe. Se não tiver, ele vai ter o contrato, mas não recebe. E, por exemplo, o bônus de 600 euros para manutenção das famílias em situação precária não chega para esses trabalhadores porque eles têm um contrato, mesmo que não recebam nada. É uma coisa absurda. E muitas famílias não estão recebendo esse bônus e muitas pessoas estão sendo demitidas quando acaba esse contrato determinado. No setor de logística, por exemplo, que é um dos setores mais explorados na Itália, com a presença de maior número de imigrantes, as demissões estão ocorrendo e a polícia está chegando para impedir qualquer tipo de manifestação contra essas demissões. Uma coisa que não era tão comum aqui, de vir a polícia para acabar com os piquetes, está acontecendo frequentemente. Inclusive, houve uma modificação na lei que pode punir as pessoas que fazem greves ou piquetes com até 12 anos de prisão. Ainda não foi aplicada essa lei, mas ela existe. Então, a situação aqui para você fazer um piquete, para você fazer uma agitação em defesa do emprego dos trabalhadores demitidos nessa situação de pandemia está muito difícil. Mesmo assim, os sindicatos de base, os sindicatos mais combativos, estão marcando uma manifestação para amanhã, dia 27, para retomar a praça, para denunciar essa situação dos trabalhadores e a miséria que está aumentando. Aqui a gente tem uma situação particular que só 3 centrais sindicais podem fazer acordos em defesa dos trabalhadores com os patrões. E essas 3 centrais sindicais, elas são muito pró-patrão, pró-governo e pouco pró-trabalhador. Até conseguem alguma lei que defenda o trabalhador, não são tão, digamos, pelegas como algumas das centrais sindicais que nós temos no Brasil. É uma coisa intermediária, né? Mas, por outro lado, não avançam em quase nada e acabam negociando coisas que acabam beneficiando na prática o dono da empresa e menos o trabalhador. Assim como algumas grandes centrais sindicais no Brasil fazem,
mesmo aquelas que se dizem mais progressistas. O que acontece é que os sindicatos mais combativos, os que vão defender mais os interesses dos trabalhadores, mesmo que tiverem filiados toda uma categoria de uma determinada empresa, ele não vai, esse sindicato combativo, ele não pode negociar em nome desses trabalhadores, não pode estabelecer acordos com a empresa em nome desses trabalhadores. E se, devido à combatividade, ao movimento grevista, consegue estabelecer algum acordo com uma determinada empresa, o empresário pode ser punido pelo governo se faz o acordo com esse sindicato combativo, que representa de fato a categoria, e não aquele sindicato que o governo permite que negocie em nome dos trabalhadores. Então, por exemplo, um sindicato que não tem nenhum filiado, mas que o governo permite, pode fazer um acordo em nome da categoria de uma determinada empresa, mesmo que não tenha nenhum filiado. E um sindicato que tenha todos os filiados, mas o governo não permite, não pode fazer esse tipo de negociação. É um verdadeiro absurdo. Então aqui, primeiro tem que se mudar a lei sindical, se permitir que o sindicato que representa de fato uma determinada categoria negocie com a empresa, negocie com o patrão, e para você conseguir ter uma representatividade real daquele sindicato que defende realmente o direito e os interesses dos trabalhadores. Enquanto isso, esses sindicatos fazem um trabalho de agitação, um trabalho de denúncia das situações no dia a dia do trabalho, uma denúncia bem ativa, uma denúncia bem presente, mas estão, de certa forma, um pouco com as suas mãos atadas. Enquanto isso, a miséria está aumentando. Aqui você tem vários movimentos de arrecadação de comida, ou de fazer almoço e janta e distribuir para os trabalhadores. E no início da pandemia, principalmente os mais velhos pediam, aquelas pessoas que moravam sozinhos pediam uma comida para esses movimentos. Com o tempo passou a ser as famílias numerosas, e hoje muitas famílias aqui italianas, não só de imigrantes, mas também bastante gente da Itália, está pedindo o almoço e a janta porque não tem dinheiro para comprar o macarrão, que é um alimento baratíssimo aqui, para vocês terem uma ideia. Então a miséria está aumentando muito e não tem perspectiva de retomada da economia, mesmo com o governo permitindo que se retome a economia. Isso que é importante salientar, é importante dizer. Não é só abrir a economia que as coisas vão voltar a ser como eram, e não eram boas já, hein? Mas não é só voltar a abrir e permitir a circulação de pessoas. Muitos negócios já fecharam, a crise viria do mesmo modo. Muitas lojas grandes, numa das principais avenidas comerciais aqui de Milão, muitas lojas fecharam e não vão reabrir. Não tem a ver com a pandemia, com 2 meses, nem 2 meses de fechamento que existiu aqui. Tem a ver com uma crise econômica que chegaria e chegou, contudo, aprofundada pela pandemia. Se a gente teria alguma coisa parecida com uma crise de 29, se não tivesse a pandemia, ou alguma coisa que chegasse perto de uma crise de 29, que, como os analistas mais sérios diziam, com a pandemia a gente tinha alguma coisa parecida com a crise de 29, somada com a epidemia de 1918. Um cenário catastrófico de verdade e que imprevisível. A gente não sabe, a gente não tem a previsão de como vai ser a retomada da economia, nem aqui na Europa, imagina no Brasil. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Amanhã a gente vai estar ocupando as praças, vai estar fazendo a denúncia dessas demissões, dessa miséria que está aumentando aqui, cobrando uma posição do governo, cobrando uma redistribuição de riqueza aqui na Itália para defender e para proteger a população mais pobre. E na medida do possível faço os vídeos e converso com as pessoas ali e passo as informações para vocês aí no Brasil. Um abraço, tchau, tchau.